Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Varejo Sem Achismo. Conteúdo sem filtro para quem vive o varejo de verdade. Eu sou o André Alcalde, fundador da Trinômio, cofundador da Sunply, e ao longo dos últimos anos eu ajudo as empresas a transformarem estoque parado em lucro, com estratégia e planejamento. Esse podcast faz parte do pilar de conteúdo e educação do Simplesmente Varejo. E a proposta aqui é clara: trazer profissionais que são referências nas suas áreas e falam de varejo com propriedade, porque vivem ele todo santo dia. E hoje eu tenho o prazer de receber um cara que não só entende de varejo, mas faz isso com muita leveza, com muito bom humor e com muito resultado. Diretor executivo do Grupo Malvi, CEO da BB&Co. Seja muito bem-vindo, Daniel Haddad. Fala, Débora, obrigado pelo convite. Primeiro, queria, além de te agradecer, né, falar que para mim é muito gratificante estar contigo aqui. Você é o maior nome do planejamento de varejo que tem no Brasil hoje, disparado. Referência nossa, eu tô sendo um pouco, já sabe que você trabalha com a gente também, então, assim, de verdade, falar contigo aqui é um prazer, uma honra. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito mais do que eu vou poder contribuir aqui com alguma coisa junto com você. Imagina, cara, fico muito feliz. Eu sempre falo aqui nessas aberturas que ter criado esse espaço para trazer quem realmente faz o varejo, para mim é uma realização. Então, obrigado aí pelas palavras. E ia trazer muito disso, né? A gente está aí num projeto, né, que a Trinômio tem andado como parceria com a Malvi aí há mais de um ano. De um projeto de transformação, né? Total. E, Malvi é uma empresa gigante, então já queria começar te perguntando, cara, qual o maior desafio de conduzir um processo, assim, um projeto, né, de transformação dentro de um grupo tão grande como a Malvi? Então, para contextualizar um pouco, né? São 57 anos de empresa já, então a Malvi é uma jovem senhora, que nem a gente brinca. E a Malvi tem uma cultura muito forte, muito enraizada, muito clara para a gente, né? Que é manter relações duradouras com o planeta, com o mercado, enfim, com nossos parceiros de negócio, com os nossos clientes e tudo mais. Então ela veio assim, e ela foi 57 anos, ela sempre vai ser muito focada no mercado de B2B, né? De multimarca. É o core da empresa, é o que ela sempre fez e fez com excelência nesses 57 anos. E a gente vem agora, nesses últimos 2 anos que eu estou na empresa, 2 anos e poucos que eu estou na empresa junto com a Gabi, a gente vem trabalhando algumas coisas para deixar a Malvi um pouco mais perto do cliente final. O B2B sempre vai ser nosso core, sempre vai ser onde a gente atua, onde é o nosso, vamos dizer, o nosso ganha-pão e tudo mais. Mas a gente entende que existe uma intersecção muito relevante entre esses dois mundos, né? Do B2B, do varejão, que a gente conhece propriamente dito, com esse multimarca e tudo mais, que faz com que a gente tenha esse projeto rodando juntos lá dentro da Malvi, que é um projeto realmente transformacional, porque a gente está falando de mudar o jeito de pensar planejamento, o jeito de pensar a coleção, o jeito de pensar varejo, pensar abastecimento. Então a gente está provocando muitas perguntas lá dentro e tirando muita gente da zona de conforto, e a gente também, inclusive, né? Porque a gente também nesse processo se questiona e se pergunta e aprende muito. Então a gente tem feito esse projeto a várias mãos lá dentro, com outras diretorias envolvidas, com todo o time da CI, todo o time do André Podgorski lá, que toca junto com a gente esse projeto. E junto aos times também, né? Do estilo, do planejamento de coleção. Então a gente está fazendo isso tudo junto, mas imagina numa empresa de 57 anos fazendo tudo da mesma forma. Tem bastante mudança sendo provocada lá nessa nossa briga, vamos dizer assim, no bom sentido, né? Nesse nosso desafio de implementar essa cultura mais perto do cliente e um produto mais perto do cliente final também, não tão perto do intermediário, que sempre foi o nosso canal de maior feedback, vamos dizer assim, em relação a produto, planejamento, abastecimento que a gente tinha, que eram os nossos lojistas, os nossos representantes e tudo mais. Então a gente faz esse caminho um pouco inverso junto a vocês, que é começar do olhar do cliente final, né, do consumidor, quem realmente veste a roupa, quem realmente usa a Malvi, recorrência e tudo mais, trazendo esse conceito todo e esse feedback para dentro do processo nosso de desenvolvimento de coleção, abastecimento, planejamento e tudo mais, né? E, cara, tu trouxe um ponto, né, de cultura e também de integração de times, né? Eu tava trazendo muito essa transformação e eu bato muito nessa tecla, né? Ela não é uma transformação do planejamento, né? Não. Ela não é um número
ou uma planilha que vai mudar esse jogo, né? Eu digo que 50% do meu trabalho é o cliente querer mudar, né? Os outros 50%, cara, vamos no método, vamos no processo, né? Vamos realmente na mudança do jeito, né, de se fazer. Muito do que se traz, né, cara? Ninguém constrói uma empresa ou fica 57 anos no mercado fazendo coisa errada. Não, imagina, são Então, 22 mil pontos de venda que vende móvel hoje no mas a Brasil. gente vai sempre buscar, cara, como é que a gente pode otimizar isso, É né? O isso. que está acontecendo, né? E depois a gente vai entrar aqui em alguns pontos aí, pô, como é que a gente reduz sortimento, né? Mas nesse ponto, né, que você trouxe, acho que eu também senti isso muito, né? Uma cultura de integração, né? Eu lembro quando a gente fez uma apresentação, né, do projeto, cara, todas as áreas junto. Isso de fato vira um ativo, né? Sim. E acho que não só com esse projeto, mas com outros projetos que você lida lá dentro. Como que isso vira realmente algo que impulsiona as mudanças aí dentro do grupo? Assim, eu acho que a principal parte, quando a gente pensa num projeto que propõe uma mudança do tamanho da proposta que a gente fez lá, a gente tem que ter, vamos dizer assim, costa quente, né? Então, assim, o exemplo fala muito. E isso é uma coisa que a Gabi, nossa CEO, fala bastante pra gente e cada dia eu penso mais nisso. Que é o seguinte, se ela não for uma patrocinadora, se eu não fosse um patrocinador, se a Marcele de estilo não fosse uma patrocinadora desse projeto todo, ela não sairia do lugar. Porque, de novo, manter o status quo, fazer tudo como sempre foi feito é muito mais fácil. Dói menos, né? A rotina não muda, teu jeito de pensar não muda, sendo provocado a fazer as coisas diferentes, é muito mais fácil de você seguir tua rotina. Então, quando a gente traz isso, se não tiver esse patrocínio e esse exemplo de estar em toda reunião, tem gente, tem diretoria envolvida, tem a Gabi cobrando a gente do que está sendo feito, ela equacionando os pontos dela em relação ao projeto e tudo mais, isso não desce. Né? Porque eu falo que a coisa que mais, além daquela frase clássica, né, que a cultura a A estratégia no estratégia. café da manhã, se a gente não desce isso, se não faz uma descida da diretoria para a galera da gerência ali, que realmente quem toca a empresa, que depois passa para os coordenadores, até chegar nos analistas, se a gente não faz esse cascateamento desse conhecimento, dessa necessidade, vai mostrando e vai ganhando, vamos dizer assim, seguidores em relação ao projeto de uma forma muito estruturada, ele que tende a morrer. Tanto que lembra que você estava numa reunião com a gente, que estava a Gabi, a gente foi apresentar para todo o time de estilo. Tava você, tava eu, tava o André, tava a Marcelo, tava a Gabi, tava o Greg de marketing. Tava praticamente a diretoria inteira da Malva envolvida nessa apresentação que foi, vamos dizer assim, nosso kickoff vai no kickoff para as outras áreas, né? Porque a gente já tinha trabalhado um caminhão de coisa Claro. antes, mas o kickoff para as outras áreas em relação ao nosso projeto. Então, assim, se não tiver esse patrocínio, se não tiver a clareza de quão estratégico e não, que nem eu brinco com a Gabi, there's no turning back nesse projeto, uma vez que, assim, vai virar coleção. Então, assim, o que a gente vai vender no Prima 26 é o que a gente está fazendo agora, ou o que a gente vem fazendo nos últimos, mais de um ano de parceria. Mas assim, não tem rollback. A gente precisa sair daqui e chegar ali. Esse aqui é o nosso processo. E aí foi onde vocês entraram. Colocou metodologia, veio o time de CI com dado, veio tudo bonitinho, a gente encaixando um modelo que a gente está criando, que a gente fala dentro. A gente não está pegando uma solução pronta de mercado e colocando para dentro de casa. A gente está pegando metodologia e criando o nosso jeito Malve de desenvolver coleção e sortimento e tudo mais lá dentro. Então, assim, só que isso tira muita gente do status quo. Claro. Não, e eu lembro quando a gente te apresentou, né, a primeira vista, assim, né, do que estávamos buscando mudar, né, trazendo, né, aí vou falando pro pessoal, né, um pouco do que a gente mergulhou, entrando numa questão de construir um bom plano de sortimento, né, Sim. olhando para um OTB, porque quem acompanha os episódios aqui sabe que não é nada de outro mundo, né, nada, nenhum conceito que a gente vai trazer aqui como eu tenho brincado, né? Não é uma IA, nada é uma IA milagrosa que vai resolver. Não. Cara, é muito critério, né? É muito alinhamento, claro, buscando coisas que realmente fazem a diferença. O famoso né, o básico bem feito. Exato. Né, acho que a gente trabalhando muito bem, um bom planejamento de vendas, uma boa estrutura de sortimento. Eu lembro que quando a gente mostrou isso para você, você falou assim: a chance da gente não fazer isso aqui é zero. Exato. Então, assim, quando a gente está falando aqui, né, de uma certa forma, mudar a maneira como vocês construíam as coleções, daquele momento
para onde a gente está hoje, como você vê que ter essa clareza ajudou o time a tomar melhores decisões? André, assim, eu acho que a gente deixou explícita muita coisa que era muito etéreo, assim, sabe? Sim. Que ela ficava meio solta no ar, sabe? Quando você começa a colocar algumas verdades, vou chamar de numéricas, mas que não são só numéricas, mas algumas verdades, enfim, institucionais que a gente tinha dentro desse processo, a gente começa a dar muita clareza para as coisas. Porque aí para de. Que nem é o nome da própria coisa, é sem achismo. Você para de ter achismo, você começa a ter algum, vamos dizer, pelo menos uma hipótese. Então foi nesse processo que a gente se encaixou e falou, ó, daqui para frente a gente para de achar as coisas, a gente começa a olhar para esses números. E aí quando começa a cascatear, você começa a questionar. E as próprias pessoas começam a se questionarem ou questionarem o trabalho para poder olhar e falar assim, cara, mas isso aqui não está alinhado com o que a gente está fazendo hoje. Vou trazer um exemplo clássico. Eu preciso ter 9 camisetas pretas básicas iguais no sortimento? Não preciso. Minha loja tem uma limitação de espaço físico. Se a minha loja, que só vende Malve, tem limitação de espaço físico, imagina uma multimarca da vida, onde eu divido esse espaço com mais 5, 6, 7 marcas. Então, assim, era aqueles pontos que a gente começou a se questionar e falar, cara, isso aqui parece que não faz sentido, isso aqui parece que faz. Aqui a gente pode aumentar, aqui a gente tem que diminuir. Mas foi isso, foi trazer essa junção da metodologia com os dados e começar a cascatear isso para a empresa como um todo, que fez com que as pessoas começassem a se questionar o trabalho e entender e começar a alinhar, falar, calma aí, mas isso aqui não está alinhado ao projeto que a gente chama de Prima 26 lá dentro da Malve, né? Isso aqui não está alinhado ao projeto Prima 26, eu estou indo na contramão. Opa, calma lá, você está indo na contramão, isso aqui talvez a gente tenha que rever e parar de fazer esse processo ou mudar esse processo para fazer uma coisa diferente. Mas o legal foi isso, foi ver as pessoas começarem a se questionar, falando, não, calma, isso aqui não é o que a gente está pensando. A gente brinca lá na Malve, né? Não o que trouxe a gente esses 57 anos até aqui não necessariamente vai ser a mesma coisa que vai levar a gente para os próximos 57 anos. Posso até ser mais ousado e falar, eu tenho certeza que não vai ser. Porque o mundo muda muito em 57 anos e o varejo muda todo dia, toda hora. Então, assim, que nem eu falei contigo, ontem eu fui visitar shopping, eu caí o queixo, que tinha gente dentro do shopping, era um negócio de outro mundo. E olha que São Paulo tava sol, tava um dia bonito, tava lá. Então, assim, muda o tempo todo, o dia inteiro. Então, por isso que a gente brinca, né? Varejo é dia a dia. E, obviamente, se o varejo é dia a dia, quem tá dentro de um time de back-office, de desenvolvimento de produto, de plano de sortimento e tudo mais, ele tem que estar olhando o que está acontecendo lá fora, senão ele se perde também. Então, o legal foi ver isso. E foi nesse ponto que a gente acha que essa estratégia está começando a funcionar. Porque a gente percebe algumas pessoas começarem a se questionar baseado no que a gente está fazendo. Cara, e me lembrando, né, desse processo de construção, né, porque eu gosto de dar muito exemplo, né, porque, bem como tu disse, não é sem achismo por acaso, porque a gente realmente vivencia muito isso com os clientes. Eu lembro que ao longo do processo de construção, eu proponho o método, a gente olha o número e vocês mesmos foram trazendo gatilhos de segurança para a operação de vocês. Lógico. Então eu lembro muito dessa construção, né? Que eu brinco, né? Não vou chegar aqui botando o pé na porta, derrubando o que vocês sempre fizeram, falando, gente, derruba tudo aqui e faz tudo de novo. Não. Mas eu acho que provocar o cliente a olhar o número que ele já tem na mão, mas de uma forma diferente, né? E falar, poxa, né? Será que eu preciso de 9 camisetas? Será que eu preciso... Eu lembro um número também lá, eram 14 variedades de um determinado produto. Sim. Só que aí a gente vai olhar e daqui a pouco tem uma ruptura no preto e no branco, né? Então, assim, a gente acaba pegando alguma metodologia e vai construindo junto com o cliente. Sim. E não é, né, do dia para noite, né? Você tá falando aí, a gente tá falando de uma coleção lá em 2026. O varejo tem muito isso, né? A gente acaba para mudar, né, a roda. Às vezes quando eu tô fazendo aí reuniões de vendas, o cliente olha para mim e fala: "Tá, mas quando é que eu vou ver o resultado disso?" Eu falo: "Calma. Vamos ter os ganhos rápidos, mas a gente vai conseguir construir uma coleção do zero, muito provavelmente lá em 2026, e aí sim você vai ver realmente um ganho muito maior. Não é que você não vai ter ganho de curto prazo. Claro que a gente consegue trazer ganhos, né, mais rápidos. Mas como que você enxergou esse processo, né, de adaptação, né, desses gatilhos? E mesmo, eu me lembro assim de alguns números de cabeça, né? Mesmo colocando os gatilhos, a gente olhava, né? E o número continuava sendo, né, poxa, estamos baixando a variedade aqui pra caramba. Como que é esse processo que você sentiu? E até fazendo um pouco isso, né? Trazendo assim que a gente estava dizendo, trinômio não é uma consultoria, né? A gente entra junto com o cliente,
porque de fato foi construído aí junto com vocês, né, dentro da metodologia. Essa parte do gatilho que você me perguntou, ela é muito interessante porque a gente lá dentro, como tem esse conhecimento tácito já de muitos anos, a gente tem que ir calibrando as coisas, né? E no final, todo ajuste que a gente fazia mostrava pra gente que a gente estava com uma super, vamos dizer assim, um plano de sortimento super dimensionado. A gente sempre fez lá na Malve, e de novo, sem julgamento de se bom ou não, mas a nossa metodologia era uma metodologia um pouco mais simples. O que estava vendendo mais faz mais, o que estava vendendo menos faz menos. Só que não necessariamente ela tem que ser assim. Igual você falou, a gente não quer cortar, a gente quer otimizar. Otimizar pode ser que abra lugares que eu tenho que ter muito mais variedade do que eu tenho, né? Preciso ter muito mais produto do que eu tenho atualmente. Ou também outra parte muito importante. O número te traz uma coisa um tanto quanto fria. A metodologia te traz uma coisa um tanto quanto fria. Mas aí é o momento que a empresa tem que olhar também e falar assim, tá, mas qual que é a minha estratégia? Eu quero crescer no modo da praia? Então o número que vai me trazer frio do passado ajustado ao presente, ele vai ser um pouco tímido. Se a minha aposta, aí entra a parte estratégica, nós, diretores, pessoal que trabalha com tendência, de olhar e falar assim, não, a gente vai apostar nessa estratégia. Esse é um ajuste que tem que ser feito em todos os lugares, porque o número frio ele vai te trazer aquilo que é um pouco baseado no passado, ajustado ao presente, mas ele não te traz a estratégia, onde você quer impulsionar. Ele não te fala assim, ó, ele não te mostra no mercado o que está crescendo, o que não está crescendo. Eu vou trazer um exemplo para ti do fitness. Fitness é um negócio dentro da Malve que quando a gente colocou o número frio, ele poderia ser um menor. Só que o que a gente está vendo de performance de mercado e interna, a gente tem que fazer esse ajuste no gatilho para falar que não, o fitness eu vou apostar. Então, se eu vou apostar, ele vai mudar o número. Porque ele deixa de ser só a metodologia fria, ele passa a incorporar a estratégia da empresa. Então, se eu quero crescer no mercado fitness, eu vou ter que fazer um determinado tipo de esforço. E esse esforço vai se refletir também em produto e planejamento. Então, esses ajustes são essenciais, porque senão fica uma coisa, de novo, engessada que tende a não dar certo. Mas, assim, foi curioso, porque a gente nosso mix é tão grande que a gente podia fazer a conta que a gente quisesse, da metodologia ajustar o que a gente quisesse, que ele sempre ia dar muito abaixo do que a gente estava fazendo. De novo, sem julgamento se é o certo, se é o errado, mas é uma característica que a gente tem lá dentro da cultura de fazer muita peça, muito E também vocês têm um ponto, né, que tem uma cultura fabril também, né? Total. Acho que a gente tem alguns cases, né, também dentro de varejo que a gente sabe, né, que começam com um olhar mais de fábrica, vão entrando para um varejo, vão entrando para um atacado também, como é o caso da Malve. E esses dois mundos, uma vez um cliente também que tinha essa mesma situação me perguntou, André, mas ter fábrica é bom ou é ruim? Aí eu falo, depende, né? Exato, é o que eu falo lá dentro. A fábrica pode ser um ativo ou ela pode ser um liability gigantesco. Depende de como que você tá tocando ela, né? E eu lembro da participação, né, do pessoal da fábrica e eles levantando, assim, pontos positivos do trabalho do planejamento, falando, não, peraí, isso aí vai me ajudar a programar melhor minha produção. Cara, bingo, é isso aí. A gente precisa conectar o planejamento comercial com o planejamento da fábrica, com o planejamento financeiro. Não adianta a gente pegar e falar assim, não, para a fábrica funcionar tem que ser isso aqui. Aí você vai lá e produz muito mais do que você precisa, ou, né, aí a gente entra naquele momento, né, dos picos e dos vales. Só que aí, cara, o planejamento comercial tá ali para abastecer e falar, cara, no teu vale, produz esse produto aqui que é contínuo. Sim. Né? Então, acho que toda essa revisão de conceitos, onde a gente vai entendendo também o que o cara da fábrica precisa e conecta. E aí, quando todo mundo sabe por que as coisas estão sendo feitas, né? Eu trago muito isso, assim, né? Não é chegar e falar assim, estamos fazendo isso aqui para melhorar o fluxo de caixa. Tá, mas a minha fábrica tá lá com tá obsoleta, o que eu faço? Tá melhorando mesmo o fluxo de caixa? Tá, gente, vamos então aqui colocar todo mundo numa sala e vamos entender que uma coisa vai ajudar a outra e a gente tem que ouvir todo mundo. E um ponto assim que você falou, a fábrica ela é um ativo ou ela não é um ativo, ela é bom ter fábrica ou não ter fábrica. Mesma coisa estoque, que é o que você bate muito aqui. Nossa. O estoque, eu não ligo de ter estoque de camiseta preta um pouco maior. Não, eu sei que a camiseta preta vai vender mas batida. Então assim, se eu tenho um vale, eu vou querer que ele produza camiseta preta. Eu não vou querer que a indústria produza vestido estampado com a última tendência de moda, porque a chance disso virar sobra de estoque para mim é gigantesca. Então, assim, o que a gente tá fazendo lá e tá começando a coordenar esse processo todo é isso. É entender, assim,
não é porque a gente... Não existe eu ganho, o outro perde. O que a gente está propondo, o que a gente está fazendo lá, é para melhorar o resultado da empresa como um todo. É fluxo de caixa, é o EBITDA da empresa que bate lá, porque sobra, você sabe que você vai vender mais barato e não vai te penalizar o resultado. Você olha para a indústria, você sabe que o custo minuto é importante, então como é que eu abasteço a indústria com minuto suficiente para ela ter um custo legal, sem me atrapalhar os dias de estoque? Então isso tudo tem que estar muito alinhado. E aí foi legal nesse processo ver as pessoas. Não, mas calma lá. Então, por que eu tenho que planejar? Imagina, se eu vou planejar uma indústria do tamanho da indústria da Malve, mais de 3 mil funcionários, para fabricar 6 mil produtos cor diferente, é diferente de eu fazer uma indústria para fabricar 3 mil produtos cor diferente e planejar essa indústria. Eu consigo ser muito mais assertivo em 3 mil produtos do que em 6 mil produtos. Eu vou acertar, eu brinco com o pessoal que trabalha com planejamento, ele nasceu para errar. Porque se você planejar para baixo, você vai ter, desculpa o termo, mas a dor de corno que poderia ter vendido mais. Só que se mandar para cima, você vai falar, pô, por que eu planejei para esse tamanho e vai sobrar estoque? Então, assim, e quando a gente tem uma fábrica, é muito diferente. Assim, eu vim de varejos, eu tinha tido um varejo muito específico que era Fabril também, mas, assim, no grosso do varejo de moda, falando de marcas de moda mesmo, a maioria compra, a maioria não produz, né? Claro. Tirando uma outra empresa, tipo uma Riachuelo da vida, que tem fábrica e tal. As grandes não têm, as marcas normalmente não têm, ou grande parte é terceirizado. Então, assim, o cara compra, né? É diferente do cara produzir. Então, o nosso ciclo é muito mais longo. Imagina que a Malve, ela é do fio ao dia a dia do consumidor. Então, assim, o Amilcar, quando ele vai fazer o planejamento da fábrica, ele começa a pensar 1 ano e meio antes, porque ele tem que comprar fio, ele tem que importar tecido, ele tem que fazer várias coisas que é muito anterior ao processo e muito longe do momento de venda. Então vamos lá, vamos dizer que a gente começou nosso projeto forte mesmo, tá trazendo para todo mundo para baixo, em junho desse ano, vamos colocar maio, junho. Maio fechou 1 ano e a gente fez uma apresentação e é ali que a coisa começou a Então acelerar. vamos falar de maio. Então a gente está falando de maio, a gente começou assim, deu o kickoff, desceu a estratégia para toda a empresa em maio, de uma coisa que vai entrar na loja em setembro do outro ano. Então, assim, em maio a gente fez o kickoff, a gente fez todo o processo, eu começo a venda para o lojista em março do ano que vem, então quase 1 ano depois já, e essa peça vai entrar na loja para o meu cliente final ver em setembro. E isso tudo, cara, não te demanda só esforço de trabalho, te demanda fluxo de caixa, porque eu já tenho que estar comprando tecido, eu já tenho que estar comprando aviamento, fio, essas coisas, para uma coisa que vai entrar 1 ano e meio depois. Então, assim, esse processo, e aí dentro disso, se a gente quiser estender ainda mais, se for pensar que no varejo brasileiro, 70% das compras são compras a prazo, olha o descasamento de fluxo de caixa que você tem numa operação dessa. Você começa 1 ano e meio antes, você vai receber mais 6 meses para frente. Então você está falando de quase 2 anos de operação de fluxo de caixa para você manter uma venda. Então, assim, se o planejamento não estiver muito alinhado com todas as demais áreas da empresa, isso aqui é muito fácil de quebrar. De quebrar o fluxo, né, no caso. Sim. Então, assim... E aí, óbvio, se eu tenho que comprar também para 6 mil produtos cor, é diferente de eu tenho que comprar fio para 3 mil produtos cor. Mesmo que o faturamento seja o mesmo, eu negocio de forma diferente. Se eu compro o mesmo fio, o mesmo tecido em mais quantidade, eu pago mais barato, eu tenho um prazo melhor que o fornecedor, o cara entende mais longo prazo o que eu tô fazendo, ele vai ficando mais tranquilo também para ele poder apostar em mim. Porque hoje eu tenho que comprar tecido e negociar praticamente cada 15 dias. Sim. Não faz sentido nenhum, né? Por quê? Porque eu não tinha essa visão de longo prazo, eu não tinha esse planejamento de longo prazo para encaixar a coisa e falar, ó, isso aqui é o que eu preciso. Uma frase que você falou lá no começo que é muito importante. Não é o sortimento grande nem pequeno, é o sortimento necessário. Não é fazer mais com menos, é fazer mais com o suficiente, né? O suficiente, exatamente. Entendeu? Eu não, Em alguns casos, o suficiente é fazer mais, né? Em alguns casos suficientes é fazer que a gente falou aqui do fitness, e outras partes é otimizar e cortar e fazer com um mix menor. Mas isso tudo faz parte disso. Se não tiver essa cadeia toda integrada... Cara, e os critérios, né, fazem toda a diferença, porque no momento em que a gente só aplica ali, né, uma metodologia, a realidade do cliente, já começam a aparecer muitas coisas que são, eu costumo dizer, e já disse em outros episódios aqui, né, não é o caso de um cliente específico, mas eu falava até das empresas que eu trabalhava, são ineficiências operacionais. O que são ineficiências operacionais? É que a gente não faz bem? Não, ineficiências operacionais cara, por que eu desenvolvi mais do que eu deveria? Exato. Por que talvez o meu lead time
tá tão desencaixado do comercial com o financeiro. Então, acho que são... a gente vai pegando esses pontos, colocando ali dentro de um critério, porque quando a gente começa a desenhar e mostrar para o cliente, olha, se a sua meta de venda é essa, isso é mais legal também, né? Que eu sempre parto da meta de venda do cliente, então não é um número que eu inventei e disse, ó, esse aqui é o ideal. Não, vamos pegar a tua meta de venda e vamos entender giro, vamos entender lead time, vamos entender a aposta, clusterização, né? Que também acho que foi um ponto bem legal que a gente bateu. Inclusive, Então, acabamos de fechar a nossa semana passada, tá ó, clusterizado agora 100% da rede. maravilha, Vamos cara. fechar. Então, acho que nessa hora que a gente fala, né? Vamos olhar para quem realmente puxa essa venda, vamos olhar quem precisa de menos, né? Não é o famoso aquele fazer tudo para todo mundo e vamos que vamos. E queria conectar um pouco isso também, Nani, porque, pô, a gente está falando aqui de eficiência operacional, de estoque, de giro, né? De sortimento. Mas, ao mesmo tempo, né? A Malve né, se colocou aí como uma referência nessa parte de sustentabilidade. Total. E você trouxe muito essa questão, né? Pô, é da ponta a ponta, é do fio, né? Teve lá o case, né? Fio do futuro. Tem produtos aí super diferenciados que vocês trazem. Como que a gente une esses dois mundos, né? De falar aí de uma sustentabilidade, mas não daquela sustentabilidade de marketing, né? Não, não é greenwashing, né? Mas assim, cara, vocês estão ali colocando o produto mesmo para rodar. Como que isso também conecta, né, com essa visão, mas como que também traz vantagem competitiva para vocês aí no mercado? Eu brinco que a Malve, ela é sustentável antes de ser sustentável, ser sexy, né? Então, assim, before it was cool, né? Então, a gente fala, por exemplo, de algumas coisas da Malve de 1980 e alguma coisa, quando ninguém falava em sustentabilidade. Então tem tratamento de água dentro da indústria, a gente capta a água do rio, trata a água, usa ela durante o processo, trata de novo, entrega mais limpa do que a gente pegou pro rio. Mas isso não é porque tá na moda, isso é há muitos anos. Tem um laboratório de tratamento de água dentro da Malve há muitos anos. A Malve se preocupa com o planeta há muito tempo atrás. Você vai em Jaraguá do Sul, tem um parque da Malve lá que é de acesso público, que é maior que o Parque do Ibirapuera. Uma área verde preservada gigantesca. Eu vou errar o número, mas é tipo coisa de milhões de metros quadrados de área preservada. Tem o Pico Malve, que é um segundo parque que a gente tem lá todo aberto à visitação. Então, assim, isso sempre teve no DNA da empresa. Não é nem da marca, é da empresa. Quando você olha para o grupo Malve, que engloba várias frentes, todas elas são baseadas nisso desde sempre. Então, pra gente é meio assim, não existe... A gente nem sente, porque já tá tão enraizado na empresa Sim. que a gente nem sente. O que a gente faz? A gente acha ainda que a gente marketeia isso mal. A gente tem um ponto a melhorar ali. A gente fez algumas ações nesses últimos tempos que têm aproximado mais esse conceito do cliente. A gente tem muito claramente que o cliente não vai pagar mais por causa dessa sustentabilidade hoje. Então, assim, é claro pra gente que ser sustentável, se eu cobrar mais caro, ele não vai comprar. Mas talvez num lugar que eu estou empatando produto, empatando preço, ser sustentável, ele pode querer optar por um produto assim. Então isso é uma coisa que a gente vem desenvolvendo lá dentro. Aí a gente teve essas ações. Pô, Fio do Futuro foi um ótimo, onde a gente desfibrilava os nossos produtos, né, o resto de coleção, devolução e tal. Fazia um fio novo e produzia produtos em cima desse. E teve a última, que foi a Arvori, que é mais interessante ainda, que inclusive semana passada teve um desdobramento, né? A gente fez um lançamento semana passada do segundo drop, vamos dizer assim, que é a camiseta e agora um vestido que eles ajudam a descarbonizar o meio ambiente. Então, literalmente, a camiseta puxa CO2 para ela e quando a gente lava, e o vestido também, né? E quando a gente faz a lavagem desse produto, ela elimina de forma segura dentro da água da lavagem, sem poluir, sem nada. E aí, semana passada, a gente se depara o quê? Com a Stella McCartney fazendo um desfile com essa mesma tecnologia que a Malve foi a pioneira em implementar em tecido. Então, assim, então a gente... E até nesse produto que é revolucionário, que é uma coisa muito diferente, a gente optou por fazer ele num preço popular. Porque não adianta nada eu querer fazer um negócio super revolucionário e cobrar R$ 600 uma camiseta, que eu não vou fazer, que é o nosso. A gente é bom em fazer coisas em massa. A Malve não é nichada. A Malve é boa em fazer volume, é uma indústria, é 40 milhões de peças, 38 milhões de peças por ano, rodando dentro da indústria. Então a gente não sabe fazer pequeno, a gente gosta de fazer coisa grande. Então aí é onde a gente começa a amarrar. E, por exemplo, numa coleção dessa não existe planejamento a quanto que eu vou vender.
Eu vou fazer uma produção e eu vou colocar no mercado. O primeiro drop, em 2 semanas, não tinha mais uma peça no mercado. Então, assim, como é que você planeja isso? Você vai errar. Você tem certeza absoluta que você vai errar. Então a gente vai fazendo e a gente vai marketeando. E foi muito legal, porque o mercado inteiro abraçou e, pô, teve matéria fora do Brasil. França, se eu não me engano, teve matéria na América do Sul. Teve muita coisa falando sobre esse lançamento, que foi uma coisa realmente revolucionária. Imagina que você tem uma camiseta que funciona como uma árvore. Ela descarboniza o meio ambiente. Cara, é muito legal. E tu Né? tava trazendo esse ponto que eu ia, né, também te perguntar, assim, porque a gente tem muito essa conexão, né, de fazer algo sustentável, uma inovação. É caro. Sim. Mas aí eu tenho uma questão de posicionamento, né? Já de uma história aí da Malve, de ser super de massa, super acessível. Mas, cara, como que a gente faz essa escala sem comprometer preço, assim? Acho que isso é uma preocupação muito interessante, né? E como, Como vocês trazem isso numa cultura. e como assim, sempre foi feito de forma sustentável. Hoje, posso errar o número, tá? Mas entre 90% e 95% dos nossos produtos tem algum componente de sustentabilidade nele. Então, assim, é o nosso dia a dia enraizado. Então, assim, vamos dizer, falando financeiramente, ele já está no custo. Entendeu? Então, a gente faz nossos processos para que a gente consiga colocar essa característica no produto sem onerar tanto. É mais caro? É mais caro ser sustentável. Se eu fizesse tudo de forma não sustentável, não ética, não alinhada, eu poderia fazer tudo muito mais barato, vender mais barato e faturar muito mais, eu ter uma margem muito maior. Mas não é o nosso DNA, não é o jeito que a Malve faz. Então a gente incorporou isso no nosso processo de uma forma tão intrínseca que hoje a gente nem sente mais, porque faz parte do dia a dia há 40 anos. Ah, cara, isso é muito legal, assim. Quando as coisas, né? Esses tempos eu escutei dos podcasts que a gente escuta aí pelas nossas jornadas, que o cara fala que verdade vende, né? Então, assim, acho que isso que tu tá trazendo conecta muito com essa questão de ser muito genuíno, né? De estar muito, né, já enraizado na cultura de vocês, que não é algo forçado, né? Não é aquela coisa, vamos criar uma marca sustentável aqui, fica aquela coisa meio fake, assim, né? Aquela coisa meio que você já entende que não é, né? A pegada ali enfim, do produto, da comunicação, né? Eu acho que até você mesmo trouxe aqui, né? Pô, a gente até faz mal isso, deveria fazer mais. Porque eu acho que talvez nem seja, né? De fato, vocês não veem isso assim como, né? Como algo tipo, meu Deus, a gente precisa. Cara, já é. E a gente tá fazendo só a nossa parte. É É, fazer o negócio direito, é obrigação, né? pra- No mínimo que eu tenho que fazer é ser sustentável para não deixar ali, né? Enfim, uma marca num planeta que a gente sabe, né? Que não tem. O jogar fora não existe, né? O fora é dentro, né? exato, não tem pra fé. Exatamente, você Não não tem, joga nada pro tem como espaço. jogar para fora. O Não. fora é dentro. E também puxando nessa linha, né, Dani, assim, pô, já mais de 20 mil pontos de venda, né? E isso a gente tá falando, né, tanto de multimarca, mas também a gente vê uma frente de varejo, né? Com formatos ali, tanto do e-commerce de vocês, depois a gente entra um pouquinho mais aí na tua veia digital aqui. Boa. Mas conta pra gente aí, vamos conectar outro ponto, né? Eu gosto de ir falando de temas aqui, Bora. né? A gente falou um pouco de estoque, agora a gente falou um pouco de sustentabilidade. A gente também, né, claro, como todo negócio, a Malve mira uma expansão aí, né? O que tem aí de estratégias, né, que, claro, vão acabar sendo, né, o grande local onde os clientes vão enxergar aí todo esse Sim. trabalho que vocês vêm fazendo aí. Como que tá essas expectativas de vocês aí pro médio prazo de expansão do grupo? A gente entende hoje que vamos chamar de varejo monomarca, né? Que são os varejos que vendem somente Malve, então seja nossas franquias, nosso ATM, né, da rede que tem Malve, seja o nosso e-commerce, as nossas lojas próprias. Ele é um canal que a gente quer dar mais foco e desenvolver mais, porque ele traz esse aspecto de marca junto também. Quando você está posicionado numa cidade legal, num ponto bacana, com um operador legal, você acaba ganhando também com notoriedade, enfim. E mesmo estando em 22 mil pontos de venda, mesmo estando em 76% dos nossos municípios, a gente tem como expandir. E a gente enxerga nesses produtos que a gente tem, principalmente a rede ATM, que é a rede que vende todas as marcas da Malve, e a Malve Kids, que é a nossa rede de franquias, como gigantescos ativos para a gente crescer nesse futuro de curto prazo já. Então a gente reformulou todo o nosso processo de expansão, a gente reformulou nossa equipe, a gente está refazendo muita coisa e, obviamente, quando a gente tem também, de novo, o respaldo
do board, respaldo do nosso CEO, que também é uma pessoa que veio do varejo, igual a gente veio, a gente consegue fazer isso de uma forma mais agressiva, no sentido de ser mais ousado, mas com bastante segurança no sentido de como ser feito. Então a gente tem olhado muito para esses canais, eu vou chamar de proprietários, mas não necessariamente, né, mas monomarcas, onde a gente tem mais dados e mais gestão sobre essa venda final, esse ponto de contato com o cliente final, do que a gente tem no multimarca. A gente tem espaço para crescer no multimarca? Tem. A gente sabe que dentro de casa a gente tem muita coisa para fazer também no multimarca para poder expandir. Está sendo feito, está sendo desenvolvido. Mas a gente enxerga como, vamos dizer assim, eu falando isso envezado, porque são meus canais, né? Mas como a menina dos olhos, esse crescimento no curto, médio e longo prazo da empresa, que é colocar mais a Malve em evidência. Então, essa parte da expansão nossa é 40 lojas por ano, às vezes mais, até muita reforma. A gente tem uma rede já de, se o número não me falhar aqui, mas perto de 250 lojas monomarca pelo Brasil, que já é, para o mercado de moda, um número bem representativo, bem né? representativo e numa característica muito legal, porque a nossa expansão ela foi em cidades até 150 mil habitantes. Então, cidades menores, onde a marca tem uma relevância muito grande, muitas vezes ela é boutique da cidade, em detrimento das outras varejistas que foram para os mercados grandes, né? Que abriu São Paulo, abriu onde a competição é muito maior. Então, o nosso foco, o nosso forte, a Malva é boa no que eu brinco no Brasil profundo. Que tem uma loja em Porã, que é uma cidade de 13 mil habitantes, ou 17, agora não lembro, que vende pra caramba. Eu tenho loja praticamente no Brasil inteiro, de norte a sul, eu tenho todos os estados, Minas Gerais gigantesco, Espírito Santo gigantesco, lá no sul também. E o Nordeste, que é a nossa, provavelmente a nossa maior concentração, Centro-Oeste. Então, assim, a gente tem essa fortaleza muito grande lá dentro. E é um negócio muito rentável para o nosso parceiro de negócio. Então, ele é bom para a gente, porque ele traz um volume grande de venda, um volume grande de produção. Só que ele é bom também para o nosso parceiro de negócio, tanto que o nosso churn é pequeno. Porque, imagina, falando um pouco de varejeza aqui. Uma operação numa cidade igual, sei lá, Gravatá, lá no Nordeste. A gente está num ponto sensacional no centro da cidade, na frente da igreja, que é a Rua do Comércio. Lá nas cidades menores é muito forte o comércio de rua. Um CTO baixíssimo. Porque você não está alugando do Morumbi Shopping 160 metros. Você está alugando num proprietário. Às vezes nosso próximo lojista é dono do imóvel. Então, assim, é uma operação que acaba sendo muito rentável para o nosso parceiro de negócio também. Porque a gente não entende, assim, não é que não entende, não existe para a gente uma expansão onde eu coloco em risco a saúde financeira do meu parceiro. Porque senão eu só vou inflar o número para 2 anos e depois eu não tenho sustentabilidade. Aí não a sustentabilidade ambiental que a gente vinha falando, mas uma sustentabilidade de negócio. Sim, de parceria, né? Um pouco eu não quero, que eu falo, a Malve é conhecida por ter relações duradouras. Tem representante nosso que está há 40 anos na Malve. Esse ano eu fiz e todo ano a gente tem no aniversário da Malva, a gente faz a entrega das placas de tempo de empresa, né? Esse ano eu fui o apresentador da solenidade. Pô, a gente entregou para um funcionário nosso que está há 40 anos na Malva. Ano que vem tem um cara muito importante para a gente, o nosso gerente financeiro, que vai completar 40 anos de empresa. E a gente tem isso com muito lojista. Tem lojista que já era só Malve antes do que a gente chamava antigamente de fidelizado nascer. Antes de existir esse canal de franquia, ATM, que a gente chama, esse cara já vendia só Malve. Eu tô falando de cara de 1992 vendendo só Malve. Então, assim, a gente só enxerga negócio se ele for bom para os dois lados e se ele tiver uma relação, se a gente puder desenvolver uma relação duradoura. Tem loja que já passou por 3 ciclos de reforma. Então, assim, ela tá há 15 anos com a gente. Em média, né, a gente faz uma reforma a cada 5 anos no varejo, mais ou menos, que a gente usa como... Então, esse cara já passou por 3 ciclos com a gente, vendendo só Malve. E é legal que são nessas cidades menores. E é o nosso foco. A gente não quer brigar em São Paulo, capital, no Rio de Janeiro, capital, dentro de shopping. Não é nosso core. Se aparecer uma oportunidade boa de negócio, a gente vai fazer? Vai. A gente não nega negócio bom. Contanto que seja bom pra gente, pro parceiro e pro locatário, digamos assim. Então, a gente tem toda esse jeito de fazer negócio, né? Diferente, de expansão que a gente leva para o mercado. E acho que expansão de uma forma responsável, né? Exato. Teve um episódio aqui com o Nicolas Almeida, que também a gente falou muito de expansão por franquias e a gente falava muito isso, né?
De não, pô, você não pode querer quebrar o seu parceiro de negócio a troco de querer inflar um número, né? Exato. Eu também, né, numa das empresas que eu fui executivo, trazia muito isso, né? De, cara, não adianta a gente querer bater meta de showroom empurrando mercadoria pra frente. Ali na frente, isso vai se voltar contra a gente, né? Eu brinco que não existe sell-in. Só existe sell-out. Porque se o sell-out não acontecer, o sell-in não vai vir. Sim, uma coisa vai alimentando a outra, né? Não tem como. O sell-in é uma consequência de um sell-out bem feito. Né? E aí a gente, né, você comentou, né, um pouco dos canais que estão aí, né, sobre a tua gestão hoje. E até antes aqui da gente gravar, a gente estava falando, né, poxa, vamos fazer ali o OTB por cada loja, no caso da franquia e tudo mais. Então, acho que existe uma preocupação, né, muito também genuína de mostrar para esse parceiro de negócio, né? Porque querendo ou não, acaba sendo um sócio de vocês, Lógico. né? Que a gente tá junto nessa, que de repente, em algum determinado momento, tem que até levar esse conhecimento ali até a ponta de capacitar esse cara a entender o que que é Vamos um fazer. giro, né? Por que que tá diminuindo o sortimento? Porque, né, a Malve agora, né, não quer mais produzir? Não, gente, peraí, a gente tá querendo chegar num número Que otimiza o seu fluxo de caixa. exato, Exatamente. exatamente, né? Então, acho que como que a gente trabalha bem esses canais, né? Acho que a gente tá falando aqui, assim, como você falou no varejês, né? Você tá aí com o guarda-chuva de B2C, Exato. né? Que pega tanto esse modelo de franquias, como também pega o digital. Exato. Como que tem essa conexão de um formato de varejo que você falou bem brasilizado, né? Bem interiorizado dentro do Brasil, junto com um digital que, poxa, querendo ou não, o digital de vocês também é uma Exatamente. potência. E eu acho que também isso é a tua origem, né? Eu nasci Então, nesse meio aí. traz um pouco aí dessa tua visão de gestão, conectando esse mundo, né, um pouco mais enraizado para o interior, mas trazendo também essa presença do digital. A gente entende. Bom, minha origem é essa, né? Na verdade, eu fui do nosso varejão clássico lá em 2012, 13, 14, que era o varejo de moda De de magazine. magazine, né? O Magazan, como dizem, muito, muito ali. Mas logo eu migrei para o varejo online, né? Que na época também, before it was cool, né? Sim. Tava lá muito antes de ser sexy. Então, quando era tudo mato, literalmente, o varejo Sim. online era mato. O que a gente vive hoje depois da pandemia, eu falo que é um negócio de outro mundo, porque não era assim. Quando a gente começou o varejo online, a maioria dos magazines não acreditava no varejo online, só para ter uma ideia. Então, imagina vender roupa sem provar. Olha como é que muda o Sim. mundo, né? Sim. Então, assim, a minha origem é dessa. Então, quando a gente pensa nesse. Eu vou trazer um aspecto aqui que eu acho que vai ser interessante para a gente pensar um pouquinho. Pensa em logística, né? Então, assim, eu vou atender uma venda do e-commerce em Canaã dos Carajás. Melhor das hipóteses, vai me levar uns 15 dias para esse produto chegar lá, saindo do nosso CD, tá? Porque é longe. Só que eu tenho uma operação hoje ATM lá em Canaã dos Carajás. Esse cara entrega no mesmo dia. Então imagina, ó a potência que eu posso ter de rapidez, porque a gente sabe que um dos maiores detratores do mercado online hoje é o tempo de Tempo de entrega. entrega. Ele realmente atrapalha. Às vezes, quando a gente tem que fazer alguma operação em CD, que a gente tem que aumentar o nosso, que a gente chama de tempo de doca, atrapalha a minha venda, porque o cara não quer esperar, ele quer para ontem. Então, assim, a gente faz hoje. Imagina eu com 300 operações quase, Brasil profundo afora, a velocidade que eu ganho com isso aí. E a satisfação do meu cliente, como é que melhora, e do meu parceiro de negócio, porque é uma venda que ele teoricamente não teria. E ele está melhorando o fluxo de caixa dele, melhorando o giro do produto dele. Sim. Do outro lado, a minha loja média, hoje, a média que eu tenho de loja, hoje é loja de 75 a 100 metros quadrados. Ela tem uma limitação muito grande de sortimento que eu posso fazer. Então imagina, se o cliente dele entra na loja e ele quer comprar essa tua camiseta Polo, que não tem na numeração dele lá, se ele for me comprar no que a gente chama, se ele for fazer um pedido na fábrica, até Uhum. colocar, até fabricar, expedita, né? Chegar na loja dele para ele entrar em contato com esse cliente, perdeu a venda. Já foi. Não, hoje ele pode entrar no site e fazer essa venda através do site, com uma prateleira infinita. Então ele não perde. Então imagina a fortaleza que isso vira. Na minha carreira no passado, chegamos a ponto de não existir mais um CD
do e-commerce, que a gente chamava, um centro de distribuição do digital. Não. Se eu tenho, na época, 100 lojas, essas lojas vão expedir para mim. A gente sabe que na rotina do vendedor, a loja não fica lotada o tempo inteiro. Tem picos e vales, como tem na indústria. Então, a gente ganha um potencial de faturamento para ele, de operação para a gente. E, no final, satisfação desse consumidor, que é o mais importante. Porque, cara, hoje em dia, para você trazer gente para o digital, gente para a loja, custa muito dinheiro. Custo de aquisição, hoje, que a gente chama de CAC, é muito caro. Então, reter esse cara, fazer ele ter uma experiência boa, é muito mais barato do eu ter que achar um novo consumidor no mercado, no digital, onde for que seja. Cada dia o custo do clique é mais alto. Então, essa é a maior inflação que eu já vi na minha vida. Se eu olhar para 5 anos atrás, o custo do clique era pífio. Hoje eu vou olhar um custo de clique e tem hora que eu falo com o meu time de mídia, eu falo, mas o que está acontecendo? Entendeu? Porque multiplicou por 10, 15, 20 às vezes. Então, assim... Então, essa nossa estratégia de omnichannel, ela é mais do que visando ou o faturamento nosso, ou o faturamento do nosso franqueado, nosso ATM, o que for que seja. Olhando por esse cara que vai comprar de novo depois, se ele for bem atendido. Se não tiver essa visão, não precisa ter omnichannel. Omnichannel é só uma ferramenta. Eu falo para todo mundo. Escolhe um MS aí, põe aí, integra com o cupom de PDV, vai vender. Vai vender. Mas a experiência que você vai dar para esse cara é o que vai fazer ele comprar de novo. Então é isso, é dessa forma que a minha diretoria ali, que a Malve como um todo pensa esse mercado, esse digital, essa junção, né? Porque, de novo, ter operação em São Paulo é muito tranquila. Muito tranquila, né? Com todas as cidades do varejo. Sim. Mas é mais tranquilo do que ter uma operação em... Sim, que você tá, sei lá, 1.000 quilômetros de um grande centro, muitas vezes, né? Ó, o nosso time que são os caras que mais vestem a camisa para mim na Malve, disparado, que é o nosso time de regionais. Tem vezes que o cara chegar na loja, ele dirige 12 horas. E é o jeito mais rápido. Não é que não, ele tá indo pra... Não, ele não tá indo pra economizar. É o jeito mais rápido dele chegar. São 12 horas de carro, cara. Então, ó a complexidade disso. Sim. Ó a complexidade disso. Não, e esse era um tema até que eu ia conectar aqui, nesse assunto de canais. Que bom que tu já puxou aqui, né? Porque a gente tem muito essa questão do... o omnichannel... De novo, né? Pela hype do omnichannel, assim, de que, somos omni, né? É bonito, é sexy. Eu atendo o cliente, então... Não, eu bato muito também nessa tecla, assim, de que, gente, omnichannel não é bengala, né? Exato. Omnichannel, ele tem que ser uma parte dessa cadeia, né? Como você mesmo disse, cara, se ele lá tiver o sortimento com a grade ideal, ótimo. Ele vai conseguir vender para o cliente dele, mas ele consegue também me ajudar a atender um cara que está mais próximo. Exato. Né? Bom, né? Eu não venho do meio digital, mas, né, por ter vivido muito, né, aquela coisa, o same day delivery, né? Pô, entrego no mesmo dia se você comprar até uma coisa meio Amazon, né? Aquela coisa, se você colocar o seu pedido até tal hora, você recebe amanhã. Né? A gente tem aí boas referências, né, também. E somos todos clientes, né? A gente vive Amazon, ponta, Mercado Livre, cara, às vezes eu compro Mercado Livre, pô, é claro, né, estando em São Paulo as coisas às vezes são um pouco mais rápidas. Você compra Mercado Livre de manhã, o cara entrega de tarde. Exato. Só que aí vocês conseguem levar isso pro cara que tá lá no interior, a 2.000 quilômetros de distância de São Paulo. É isso que a gente tem que fazer. Só que não é só pelo Omni, né? Eu acho que aí, né, não é só por dizer assim, não, estoque das lojas é omnichannel. Não, peraí, só um pouquinho. Eu tenho que fazer um bom sortimento, eu tenho que abastecer esse cara legal, eu tenho que entender o que ele precisa. E você tem que aculturar esse cara. E aí eu boto um omnichannel pra falar assim, cara, eu sempre digo, o omnichannel é pra não perder a venda, né? Ou seja, você tentar de todas as maneiras fazer com que, cara, o cara não conseguiu comprar lá? Não, olha, ele pode comprar no site, eu entrego. Mesmo fazendo o melhor planejamento do mundo, né, a gente tem ineficiência na cadeia. Claro. Todas as empresas têm, a gente aqui no Brasil tem uma ineficiência logística, que é o que a gente tá falando, gigantesca. Então, assim, o planejamento não é salvador também. Ele não é salvador da pátria. Foi uma coisa que a gente falou lá dentro da Malve, inclusive contigo. Só que não é a solução de todos, mesma coisa omnichannel, não é a solução de todas as dores do varejo. Só que assim, se eu aculturar esse meu parceiro de negócio também, que aquilo ali é uma venda a mais pra ele não tá perdendo. A coisa lá atrás que a gente fazia era, quando o cara tava perdendo... eu tô perdendo meu produto pra fazer a venda. Não, você não tá aprendendo, você não teria essa venda. Essa venda não aconteceria. Essa venda não aconteceria. Então você tá tendo, teu fluxo tá melhorando. Então assim, só que óbvio, a gente teve que aculturar esse cara, né, desde sempre. Mas é isso, né? O omnichannel por si só é só mais um software que você tem dentro da empresa.
Maravilha, Dani. Bom, cara, é sempre um prazer, né, bater papo com quem tá nesse varejo frenético, assim, né, dinâmico, né? A gente É. sempre brincava, né? O varejo é dinâmico, né? Sempre vinha essa frase porque, cara, é isso, né? É olhar a oportunidade, é trazer tecnologia, mas não é só tecnologia, é trazer método, é realmente olhar para dentro e falar, cara, vamos mudar, vamos olhar de uma forma diferente o que a gente já Exato. faz. Querendo ou não, cara, assim, o que eu trago aqui do Simplesmente Varejo vem muito nessa pegada, né? E aí chegamos na pergunta que todo mundo que senta aqui responde, Opa! que é o que é pro Daniel fazer o varejo ser simples? Porra, essa pergunta é. Porque é estranho, porque ser simples é difícil pra caramba, né? Fazer o simples. A gente fala lá na Move que é fazer o bem e fazer bem feito, né? Essa é uma das outras coisas que nos guiam lá dentro. Mas o que é fazer o varejo simples, de forma simples? Pra mim, assim, eu vou puxar pro lado que eu sempre fui, então, assim, vai ter um pouco de viés. Mas, assim, é ter produto bom na hora certa, no ponto certo. Um antigo chefe meu falava que quando o produto é bom, a gente não precisa vender, o cliente compra. E se eu tenho esse produto no lugar certo, na quantidade certa, no momento certo, eu matei o varejo. No sentido, eu matei o Sim, game do varejo. sim. Acho que se eu tivesse que responder, seria isso. É, cara, eu também brincava, né? Uma frase, em produto bom vende até embaixo da escada, né? Exato, exato, Aquele exatamente. produto que tá lá no fundo, assim, atrás da arara, cara, ele vai, de algum jeito ele Ele vai vai vender, vender. né? É isso. Eu acho que Ah, seria isso, então, né? Você ter um produto bom no lugar certo, na hora certa. cara, eu trago muito, né, essa visão, né, que você trouxe ali, né, cara, fazer o simples é difícil, né? Boa pra E não é caramba. porque é simples que é fácil, Não. né? E aquele ponto que eu comentei ali, né, nas coisas que eu trago da Trinômio, cara, não é nenhuma, né, nenhuma metodologia fora do planeta. É uma coisa tão básica, mas ninguém faz. É ali que tá, né, a grande virada do jogo, né? Dani, onde é que o pessoal consegue te encontrar aí para te acompanhar mais? LinkedIn, Instagram, onde que tu atua mais? Porque Eu me senti muitas até vezes. influenciador agora com a tua Não, pergunta. eu sempre trago isso, cara, porque, né, poxa, de novo, né, como eu falei no início, eu fico muito feliz em poder, né, trazer mais público para ver, né, que de fato isso aqui não é um palco, né, assim, só para a gente estar aqui gravando conteúdo, não. É realmente mostrar que, poxa, saindo daqui, o Daniel vai estar lá, né, Não, fazendo showroom, fazendo tudo tá que. sempre no LinkedIn, a gente tá sempre colocando. No LinkedIn eu acho que é o melhor canal, é Daniel Haddad no LinkedIn também, sem nenhuma dificuldade. A gente posta bastante, né? Você posta bastante, eu comento as coisas, eu posto a minha, você comenta, então a gente acaba Sim, gerando esse flow de comunicação bem interessante. Mas estamos lá, estamos no Instagram também. E legal seguir o Grupo Malve também, porque boa. tem muita coisa legal, principalmente quando você vai olhar quando a gente fala de Grupo Malve, que é mais institucional, não a marca em si, mas o grupo. Tem muita coisa legal ali do dia a dia da empresa, do processo de como é feito, das coisas que a gente briga por, sustentabilidade e tudo mais. É interessante seguir também lá sempre o Grupo Move, que é bem legal, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, que são as redes que a gente mais alimenta. Mas assim, estamos à disposição também. Quem precisar, quiser tirar alguma dúvida, estamos no online, estamos no offline. Quiser marcar um café, vamos tomar um café, tá em São Paulo, vamos encontrar. É sempre bom trocar essa ideia. A gente estava falando mais cedo sobre outros projetos, né? É sempre bom ter com quem trocar a gente quando a gente chega na posição, enfim, na responsabilidade que a gente tem hoje. É sempre interessante a gente ter pessoas que já viveram o que a gente está vivendo ou estão vivendo alguma coisa parecida para a gente poder trocar uma ideia e saber que é um papo de qualidade, igual você está fazendo aqui. Então, assim, é muito rico para a gente também do lado de cada mesa, vamos dizer, né? Do lado de quem está trazendo algumas coisas, a gente aprende muito também vendo o teu podcast e podendo trocar essa ideia com todo mundo que está. No final são as conexões e são as pessoas, né, cara, que Exatamente. fazem o varejo acontecer. Então, muito obrigado aí pelo teu tempo, pela tua presença. E se você gostou desse episódio, compartilha e encaminha, né, para quem precisa ouvir um pouco esse papo aqui, esse varejo vida real, né? Segue o Simplesmente Varejo aí nas redes sociais, tanto no Instagram como no LinkedIn. Lembrando que toda semana tem newsletter no LinkedIn com muito conteúdo, né, uma parte mais teórica, mas de uma forma leve, como é, né, o nosso jeito de fazer aqui. E até o próximo episódio.